Olá, povo de Deus, eu venho satisfatoriamente vos saudar com a mais perfeita e eterna paz do nosso bom e querido Jesus. Quem vos sauda sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador Enio. E hoje eu tenho um relato que fala sobre a crucificação de Jesus, mas antes quero que você se inscreva no canal e deixe o seu like, porque fazendo assim, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai subir ele na plataforma de sorte que todos terão acesso. Ao ser postado, você será notificado. O que eu tenho a dizer hoje é sobre a crucificação de Jesus, a morte de Jesus. A morte por crucificação era uma morte escabrosa. Ela fixava o crucificado em uma cruz para fora de Jerusalém, num lugar chamado Gólgota. Quem ia para a cruz? Quem ia para a cruz eram os revoltosos, os vencidos, os ladrões, os assassinos, as bruxas e todos que ressurgiam contra o império de Roma. A cruz, ela era feita de duas partes distintas. A primeira parte era chamada vertical, que ficava em pé na terra. E a segunda parte era chamado Stipeis Cruzes, que era a parte móvel que o crucificado carregava. Ela também chamava de estíbulo, que encaixava na outra parte vertical, que no caso era a parte horizontal. A morte por crucificação era uma morte lenta, porque ela matava de duas formas. Uma, por asfixia. Outra, por tetania. Os pregos enferrujados da cruz que o crucificado era pregado gerava tétano no corpo do crucificado e com 3 dias ele estava morto. E a outra parte era asfixia, quando o peso do corpo sobre os braços comprimia o pulmão do crucificado para ele não respirar e dava cãibra por todo o seu corpo, e isso passava um tempo, ele ia ficando fraco, debilitado, os braços e as pernas dava cãibras e ele ia morrendo por asfixia, ou seja, por falta de ar. A cruz, ela tem 5 extremidades. 4 extremidades, eu posso acreditar que todos já sabem, que é os 4 lados da cruz. Mas a quinta era uma espécie de degrau, que era chamado de supitago, ou era aonde o crucificado colocava os pés para serem pregados. Os cravos eram terríveis, os cravos eram enferrujados. Também Jesus passou por um sistema chamado azorrague, que era um chicote de madeira que tinha 12 pontas, 12 fatias de couro. E nas pontas dessas fatias
tinha pedaços de chumbos quebrado e pedaços de osso. Aonde o chicote pegava, geralmente ele furava buracos na parte das costas, ele abria profundas dilacerações, e os pregos não eram pregados na palma da mão do crucificado, mas sim no punho. A coroa de Jesus, ela foi feita de cravos da Índia, que media mais ou menos 3 centímetros. Se não bastasse os espinhos perfurando o couro cabeludo de Jesus, eles bateram com um pedaço de canício para encaixar a coroa na cabeça de Jesus. E os espinhos acabavam perfurando o crânio de Jesus, gerando dores absurdas. Além de suas costas completamente dilaceradas pelos açoites da azorrague, os romanos ainda lhe pegavam e cravavam quando ele puxava essa azorrague, quando ele puxava, saía pedaços de carne. Isso foi por 40 vezes. Jesus tomou 40 chicotadas. E os romanos, quando eles queriam acelerar a morte do crucificado, eles quebravam as pernas. Ele não tinha forças para soerguer, porque o crucificado ficava soerguendo para não morrer por asfixia. O pulmão não conseguia respirar, e ele ficava soerguendo para não morrer por asfixia. Então eles vinham com um golpe de misericórdia e quebrava as pernas do crucificado. Mas Jesus, ele não podia ter suas pernas quebradas. Vou dar 3 motivos porque Jesus não podia ter as suas pernas quebradas. O primeiro é que uma profecia em Salmo 34:20 te diz que nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. A segunda é porque o sumo sacerdote apresentava um cordeiro em sacrifício e ele não podia ter pernas quebradas, não podia ser manco, não podia ter parte do seu corpo quebrada. E terceiro, porque Deus não aceitava carne sufocada. Deus não aceitaria esse tipo de sacrifício. Agora, nós temos três colocações. Jesus não poderia morrer com os seus ossos quebrados. O cordeiro não poderia ser manco. E também a carne do sacrifício não podia ser sufocada. E logo depois dele ter o seu lado direito transpassado, né? Porque na sequência transpassaram o seu lado direito. A Bíblia diz que quando isso acontece, saiu água e sangue do lado de Jesus. A água, ela simboliza a purificação. E o sangue simboliza a redenção. Ali Jesus estava nos purificando e estava nos trazendo redenção, nos
restaurando, nos colocando novamente em aliança com Deus através do teu sangue. E também nós não podemos esquecer do processo de hematidrose, que é o processo da sua transpiração em grandes gotas de sangue, que estima em dilatações dos vasos capilares, das velhas, das pequenas velhas sidorípanas da pele, que provoca uma intensa dilatação das glândulas sidoríparas, e o sangue mistura com o suor e mescla e sai pelo polo da sua pele. Quando isso acontecia, a pessoa morria na mesma hora. Mas Jesus não podia morrer no Getsêmani, porque Deus já planejava um Calvário. O projeto de Deus já estava no Calvário. O que significa Calvário? Calvário significa caveira. E o espírito da morte chama Enxum Caveira. Jesus tinha que concluir a sua vitória em cima da morte, em cima da caveira. E a cruz ficava de cabeça, tipo como se fosse uma espada fincada na cabeça da caveira. E no decompor do corpo do crucificado, que ficava pendurado no madeiro até a sua decomposição, no caso de Roma, saía lobos do mato e comiam o corpo, e todas as pessoas ali vendo o seu corpo se decompondo e animais comendo o seu corpo. No caso do Calvário, seria aves de rapinas. Isso para que ficasse de exemplo para quem se levantasse contra Roma. Mas nós sabemos, todos nós evangélicos somos sabedores, que a morte de Jesus não tem nada a ver com o levante contra Roma. E sim, foi uma armação por Anás e Caifás. Ele se sentia poderoso, mas Jesus disse para Pilatos: nenhum poder você poderia ter sobre mim se o meu Pai não tivesse lhe dado. A cruz foi um consentimento do Pai. Essa crucificação não foi algo acarretado pelos romanos, e sim projeto de Deus. Porque Deus tinha, desde a fundação do mundo, o Cordeiro preparado. O Apocalipse capítulo 13 e no versículo 8 fala que esse Cordeiro estava preparado para morrer desde a fundação do mundo. Deus, com sua presciência, já sabia que Satanás ia derrubar com a sua estratagema Adão. Ele sabia que Adão ia ser expulso do jardim do paraíso. E ele também sabia que, através da queda de Adão, um venenozinho ia entrar no corpo de Adão. Mas Deus já tinha na sua presciência o antídoto, chamado sangue imaculado de Jesus Cristo. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo esse áudio, esse vídeo, não abandone Jesus. Ele morreu nessa morte escabrosa para salvar tanto a mim quanto a você. A Bíblia diz em João capítulo 3 e no verso 16, que Deus amou o mundo. Ele morreu de braço aberto para abraçar todo o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira
que ele deu o seu próprio Filho unigênito, para todo aquele que nele cresce, não pereça, mas que tenham a vida eterna. Essa vida eterna, ela foi disponibilizada a você. Não rejeite o sacrifício da cruz. Você que está vendo esse vídeo, aceitem o Senhor Jesus como teu único suficiente Salvador e deixa Ele mudar a sua história para a glória de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.